Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 7. E vamos ler até o versículo 11. João, capítulo 10, versículos de 7 a 11. O soldado de Cristo sempre anda armado. A nossa arma é a palavra de Deus, a espada, né? A palavra da verdade. Amém? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos que por meio dela tu fales conosco nesta noite, ó Senhor amado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Esse texto que nós lemos aqui, ele vem em consequência, ou vem em decorrência, ou logo após também, diálogos com Jesus, de Jesus com os fariseus, né? Que estavam sempre em volta, não é mesmo, tentando não só compreender, mas alguns mais maldosamente mesmo embaraçar o Senhor Jesus. E Jesus aqui está falando do seu propósito e da veracidade do seu messianismo, ou seja, ele era o Messias verdadeiro, ele era o Senhor. Ele falou antes numa parábola que não foi compreendida muito bem por eles, e depois ele explicou dessa forma que nós lemos aqui, mas ele falou para eles, né, que outros vieram por outros caminhos, mas que ele é aquele que veio pelo caminho certo. E qual é o caminho certo? Que caminho é esse que ratifica que Jesus de fato é o Senhor? Não é? A palavra profética que o apresentou a nós, biblicamente, muitos anos, séculos até, antes que ele de fato pisasse em terra, vamos dizer assim, antes da encarnação do Verbo, antes de Jesus andar com seus pés sobre as ruas empoeiradas da Judéia, da Samaria e das regiões por onde ele caminhou. Ele fala aqui claramente que outros que vieram antes dele, na verdade, eram ladrões e salteadores. E também a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, também menciona que outros viriam após ele, dizendo ser o Messias. E na verdade, o que ele diz aqui é que as ovelhas não lhes deram ouvidos. Todos aqueles que o Senhor de antemão tem chamado para o seu reino, dão ouvidos à voz do Senhor Jesus, e qualquer um que se perca, não se perde de modo algum, não é? Vamos dizer assim, sem que haja permissão de Deus para tal coisa, mas o Senhor, quando chama alguém, essa pessoa reconhece a voz do Senhor. E se alguma heresia prospera, não prospera em cima das ovelhas que o Senhor tem chamado para o seu aprisco, mas em cima daqueles que têm caminhado por outro caminho. Mas o Senhor Jesus é aquele que veio pelo caminho testificado pelos profetas e pela palavra de Deus, não é? Você vai ver, por exemplo, no livro de Isaías, não é, que foi escrito 700 e poucos anos antes de Cristo, você vai ver claras descrições de quem é o Messias e de ocorrências e fatos que se deram justamente nos tempos
que Jesus viveu 700 anos depois, né? Ou seja, invertendo, 700 e poucos anos antes, Isaías já profetizava isso, e muitas outras palavras proféticas anunciaram ele como bom pastor, como aquele que nos conduziria de volta ao Pai. E ele fala então aqui, meus irmãos, né, pela sua palavra, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, não há outra porta, né? A porta das ovelhas, daqueles que o Senhor tem chamado para o seu rebanho, daqueles que o Senhor chamou, né, para a sua maravilhosa luz. A porta é Jesus Cristo, não há outra entrada, não há outro caminho, não há outro endereço, senão aquele que o Senhor apresentou ou tem apresentado a nós. E quando ele fala que ele é a porta, né, a gente tem que compreender exatamente quais são essas funções, né? Para que serve uma porta? Porque uma porta, ela, na verdade, ela tem dupla função, tem funções diferentes, dependendo da pessoa a que ela atende. Aos autorizados, vamos dizer assim, aos que, vamos dizer, são detentores da chave da porta, aos que para quem aquela porta foi colocada, para esses, né, eles podem entrar e sair. Então ela é uma porta. A toda porta, ela seleciona quem são aqueles que podem, de fato, entrar e sair de um ambiente. Né? A mesma porta que para você, na sua casa, por exemplo, é um lugar de segurança e que você tem a chave, que você entra e sai quando quer, não é? Para outro que não tem a chave, que não tem a permissão, não pode entrar e nem pode sair, porque a porta é para ele um impedimento, enquanto para você é lugar de acesso. Não é isso? Então o Senhor Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, né? Eu sou aquele que dá acesso às ovelhas ao aprisco, que dá acesso às ovelhas ao lugar de segurança, que dá acesso às ovelhas à presença do Pai. Amém? Quando nesse texto aqui, né, no texto geral, um pouco antes, um pouco depois, ele está falando sobre essa questão do aprisco. O aprisco era um lugar onde se guardava as ovelhas à noite. Não era como aqui no Brasil a gente guarda o gado em curral, né? O gado bovino, geralmente, que nós não temos tradição de criação extensiva de ovelhas, a não ser, se não me engano, no sul. Não é? Mas aqui no Brasil não há esse frio todo, e o curral nada mais é do que um cercado, né? Apenas um limitador para que o gado não se espalhe, né? Seja colocado num determinado lugar. Mas o aprisco era diferente, ele era mais fechado. Ele era um lugar realmente mais reservado, até porque lá as regiões eram frias. Então, à noite, eles guardavam as ovelhas nesse lugar mais protegido, para protegê-las de salteadores, de ladrões, para protegê-las de animais predatórios, para protegê-las do frio, abrigá-las dos elementos. Então, o aprisco era esse lugar mais fechado. E, geralmente, ele tinha uma porta só. Para controle, ele tinha uma porta só, e era uma porta suficiente, digamos assim, uma porta que servia àquele propósito, né? Ela era estreita, ela era uma porta para passarem as ovelhas de modo estrito. Então, quando Jesus fala disso, ele está falando que ele é a porta pela qual as ovelhas entram para a segurança, pela qual as ovelhas são guardadas, não é? Ele diz aqui: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Não é isso? Nesse contexto aqui também da palavra, ele diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aí é que tem uma coisa que é um mistério de Deus, só o Senhor mesmo para falar aos corações. Quando a gente prega a palavra de Deus, e muitas vezes as pessoas não escutam e não entendem. Talvez você venha gastando tempo, esforço, não é, para pregar para alguém, mas muitas vezes a pessoa não compreende. A mesma mensagem que faz efeito para um, para outro, é totalmente rejeitada, porque na verdade toda mensagem que é pregada por nós, ela precisa ser confirmada pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz ouvida a voz, não é a sua voz que ouvem, não é? As pessoas não são salvas pela nossa voz, são salvas pela voz de Deus, por meio da pregação da palavra do Senhor. Amém? A voz do Senhor é ouvida, muitas vezes mais alto que a nossa voz. Eu já tive, como pastor, pregador, muitas vezes
Eu já fui surpreendido por pessoas chegarem e dizerem que foram tocadas por coisas que eu falei, que eu disse, meu Deus, mas como essa pessoa pode ser, como uma pessoa pode ser tocada e ser alcançada no momento de uma frase tão simples, uma coisa tão cotidiana, ou mesmo às vezes até uma coisa que não tinha muito a ver. Eu me lembro uma vez, isso é típico, eu me lembro uma ocasião impressionante, eu preguei uma mensagem, né, fiz todo o meu trabalho de casa, eu não sei porquê, no meio daquela mensagem eu mencionei alguma coisa sobre cigarro, quando eu fui liberto do fumo, né, que o irmão falou para mim, e eu tomei conhecimento, tomei uma decisão de fé, joguei aquilo fora, só falei um negocinho rápido sobre cigarro, mas foi justamente aquilo que não tinha nada a ver, nem com salvação, nem com santidade, que era apenas uma questão sanitária, uma questão de saúde, né? Justamente aquilo que uma pessoa chegou para mim depois com lágrimas nos olhos no final do culto, olha, quando você falou sobre aquilo, Deus tocou no meu coração. Eu disse, não pode, ele não vai ficar aqui muito tempo, porque ele não entendeu nada. Pois esse homem ficou e cresceu, e foi ficando, e tornou-se pastor, né? Hoje já foi recolhido aos céus. Mas eu disse, meu Deus do céu, eu me lembro até hoje do dia que aquele homem veio para mim com lágrimas nos olhos, e disse, olha, quando você falou aquilo, eu disse, aquilo... Eu preparei o meu melhor sermão, fiz o meu melhor trabalho, eu orei, eu clamei, eu busquei, tentei ajustar tudo teologicamente, corretamente, e ele ouviu aquilo. É porque não é a voz do homem que chama ninguém. A voz que é reconhecida é a voz do bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E às vezes uma frase simples, um gesto, uma simples oração, né? Um toque de mãos, um abraço, faz toda a diferença, porque a pessoa não nos ouve, ou quando você é tocado, não foi a voz do homem que você ouviu foi a voz de Deus, porque a voz do homem entra pelo ouvido, e se não sair pelo outro, no máximo, né, forma algum conhecimento lá dentro, mas a voz de Deus é transformadora, uma vez ouvida, todo o coração se quebranta, todo o joelho se dobra, e toda a língua confessa, verdadeiramente, Jesus é o Senhor, Ele é a porta das ovelhas, amém? Então, ele diz aqui, ó, todos os que vieram antes são salteadores, são ladrões, e muitos dos que vieram também depois, meus irmãos. Esse mundo é cheio de heresias e de mensagens conflitantes, né, de mensagens paralelas e outras mensagens mais que são oriundas de filosofia humana e até mesmo de pensamentos malignos, às vezes, e que trazem confusão. Essa é uma das estratégias do maligno, lançar confusão e pôr aí um monte de mentiras e outras coisas mais, de tal modo a ocultar a verdade, pelo menos dos olhos desatentos. Mas o trabalho dele não pode, o trabalho dele não é frutífero, o trabalho dele não será, digamos assim, vencedor, simplesmente porque a voz do bom pastor se distingue de todas as outras vozes. A voz do bom pastor que é Cristo, ela suplanta as outras vozes e faz emudecer as outras vozes, e foi ela quem nos trouxe a presença de Deus e o conhecimento do Senhor, amém? Diga para o seu irmão assim, meu irmão, o Senhor quando fala, você não vai duvidar no seu coração, você terá certeza de que Ele disse, amém? Tem 3 vozes operantes, meus irmãos, na mente de qualquer ser humano, ou na vida de qualquer ser humano, a voz de Deus, a voz do diabo, né? É isso? E as vozes humanas, né? Os pensamentos são meramente humanos, mas quando Deus fala, isso se distingue de todo o resto. Então, não fique preocupado, será que Deus está falando comigo? Será que Deus não está falando comigo? Quando Deus falar, você não vai ter dúvida, você saberá que Ele disse. E não precisa que a voz dele pareça uma cachoeira estrondosa, oh, Senhor, ou como naqueles filmes de Hollywood, né? Filho meu. Não precisa de impostação de voz. A voz do Senhor, ela é notória, não por ser impostada ou por vir com efeitos especiais, ela é notória porque ela entra no nosso coração e ela divide osso e medula, ela vai fundo, ela opera, né? Ao ponto de poder distinguir entre alma e espírito, enfim, em ir lá no fundo da alma humana. Deus, quando fala, nós não temos dúvida. Então, busquemos ouvir a voz do Senhor, clamemos. Né? Ele diz, clama a mim, eu até estava falando sobre isso ontem entre os jovens, clama a mim e eu responder-te-ei, eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Não é?
Quando nós clamamos a Ele, pedimos a Ele, Ele fala conosco e nos anuncia coisas grandes, muito maiores do que as coisas dos homens. Amém? Ele diz assim: olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, quando você lê um versículo como esse, entrará e sairá, espera aí, pai, eu quero entrar e quero ficar. Não é? Parece que, de certo modo, está falando de inconstância. Ele vai entrar, ele vai sair, ele entra de novo, ele sai outra vez. Não está falando de inconstância. Está falando, não é, aqui para nós daquilo que, em metáfora, comparando aquilo que existe com a nossa vida, não é? Aquilo que acontece com as ovelhas. A ovelha, no final do dia, ela é recolhida e ela é protegida. Nas horas escuras, ela é protegida, ela é guardada. Ela conhece a voz do bom pastor e ela vai para o aprisco onde ele está. Mas ela também sai e vai para as pastagens. Né? O que o Senhor está dizendo aqui é que aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é a ovelha, e portanto, ele não só entra na presença de Deus, ele não só entra para adorar o Senhor, como também sai para testemunhar e para anunciar o Evangelho e para viver a sua vida, mas como ovelha e não como outra coisa qualquer. Amém? Não está falando de inconstância na vida espiritual, está falando dessa variedade que a vida espiritual, digamos assim, apresenta a nós. Ela não é só adoração, ela também é serviço, ela também é fora do aprisco, ela também é neste mundo para anunciar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus diante dos olhos de outros, para que outros possam ver o testemunho vivo da presença de Deus na sua vida. As ovelhas, elas entram e elas saem, não porque são inconstantes, mas porque a porta das ovelhas é uma porta de liberdade e não de reclusão. A porta das ovelhas não é a porta da opressão e da prisão, ela é a porta que a ovelha entra e sai, vai à presença do bom pastor e vai às pastagens, vai para dentro e vai para fora, sem deixar de ser ovelha, mas permanecendo ovelha no aprisco ou ovelha nas pastagens, nos pastos verdejantes, nas regiões por onde tivermos que andar. Então nós temos que tomar essa consciência que nós não fomos chamados apenas para uma vida devocional. A vida devocional é a parte mais importante, é o nosso lugar secreto, o nosso jardim seguro com o Senhor, é o lugar onde nós nos refugiamos, é provavelmente o lugar mais desejado de todos nós. Mas a vida secular faz parte, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, mas estamos nele. Amém? Então, é no seu trabalho que você tem que apresentar virtude cristã, é no seu dia a dia, é quando você vai caminhar, quando você vai para o mercado, é quando alguém fura a sua fila em algum lugar, é quando alguém, de algum modo, abusa do seu direito e você precisa continuar mantendo a sua posição de ovelha, não é? Porque ovelhas não têm dentes para morder, ovelhas não dão coice, ovelhas são animais pacíficos. Né? Então, se você quer um exemplo do que nós devemos ser, olhe para as ovelhas. Né? E aí você vai ver. Ovelhas, é interessante, tem umas coisas sobre ovelhas que são interessantes. Ovelhas, elas se juntam em grupos e abaixam a cabeça e começam a comer, elas não conseguem ver muitas vezes o mal ao seu redor. Elas não são aqueles animais espertos, já viram aqueles filmes que tem daqueles bandos de animais lá na África, tem sempre um prestando atenção. E qualquer coisa, um grita e todo mundo sai correndo. As ovelhas não, elas enfiam a cabeça no pasto e elas saem comendo. Mas nem por isso elas estão desguarnecidas, porque o próprio Senhor nos guarda. Amém? Essa vida de ovelha faz a gente ficar meio inocente às vezes. Você já reparou que de vez em quando você dá umas bobeiras, né? Você diz assim, puxa vida, por que eu fui confiar nisso? Por que eu fui... É porque a gente não lida com a questão... aquilo que está presente no coração da ovelha é o que é bom, é o que é reto, é o que é justo. Então a gente julga os outros pelo que nós somos. Muitas vezes nós estamos desarmados demais e desprevenidos demais, às vezes somos alvos fáceis, mas não se preocupe não, filho, porque o bom pastor pode nos levar a pastos verdejantes a qualquer momento.
ninguém pode tirar de você, ou ninguém pode tirar de você mais do que Deus pode te dar. Amém? E o Senhor mesmo é a nossa segurança, é a nossa guarda, e o Espírito Santo nos alerta quando há perigo em volta. Amém? Outra coisa sobre ovelha, corre um vídeo aí na internet, mandaram um videozinho para mim, né, do pessoal fazendo uma brincadeira, tem umas ovelhas assim longe, as pessoas estão aqui assim na cerca. Eu acho que o vídeo foi gravado em Portugal, porque o pessoal fala assim, de vez em quando dá para entender assim um pouquinho, num falar assim meio arrastado, aquele sotaque bem predominante português. E aí o moço diz para ele, pode chamar as ovelhas. Aí a pessoa fica lá, ovelha, 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 ovelha. As ovelhas estão lá de cabeça baixa, nem olham para ela. Outra fica lá, oi. Enfim, tentaram de todo tipo. E de repente o pastor das ovelhas, que as ovelhas conheciam, ele dá um grito só. Ele só começa, ele fala alguma coisa, olá. As ovelhas levantam a cabeça na mesma hora e saem correndo na direção dele. Né? As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Amém? Sabe o que quer dizer, meus irmãos? Que aquele que anda com Cristo, aquele que é ovelha do Senhor, aquele que busca no Senhor, né? Aquele que entra no aprisco para adorá-lo, ele não vai ser enganado. Né? Ele pode ouvir o som, ele ouve sons, mas ele só levanta uma orelhinha e diz, não é a dele, não é o meu Senhor. O Senhor, né? Ele nos conduzirá. Aquele que começou essa boa obra em nós, vai levá-la avante até o final. Amém? Diga assim, glória a Deus, Senhor, porque Tu cuidarás de mim, porque Tu me levarás às águas de descanso, Tu me livrarás, né, do lobo, Tu me livrarás dos salteadores e me farás entrar no aprisco do Pai. Amém? E meus irmãos, as ovelhas entram pela porta, né? Jesus é a porta das ovelhas, e ele diz aqui, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Pertencer ao aprisco do Senhor, ou ser ovelha do Senhor, ter sido chamado a passar pela porta das ovelhas, né? Entrar e sair por essa porta das ovelhas, é também para nós sinal de bênção, meus irmãos, de grande bênção. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Meus irmãos, vida abundante nem sempre é dinheiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem vida abundante. Tem uma vida amarga, tem uma vida sofrida, tem uma vida angustiada, cheia de desconfiança, cheia de medos e inseguranças. Não é? Eu sei que nós vivemos num mundo e numa sociedade que dinheiro conta, porque nós precisamos, é a maneira como nós vivemos. O escambo não existe entre nós, o que existe é isso, é um sistema financeiro, e você precisa de dinheiro, não é? Mas o dinheiro em si, por si só, ele não traz solução e não traz felicidade. Tem gente que o tem, né? Tem aquela piadinha, né? O dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Né? Isso, ok, beleza, você quer falar essa piadinha, fica à vontade. Só que não é isso que traz realmente paz às pessoas. Tem gente que é pobre e é feliz, e tem gente que é rica e é oprimida. Mas esse sistema materialista nos leva a acreditar que a felicidade está no próximo negócio, na próxima conquista, na próxima receita que entra. No fato de eu ter bens, de eu ter dinheiro, de eu ter muitas coisas. Mas, na verdade, embora nós necessitemos de todas essas coisas, não é? E muitas delas são realmente muito necessárias para nós, não é? Isso não é, de modo algum, aquilo que traz estabilidade. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, abundância não necessariamente é abundância de bens, mas é vida abundante, ou seja, alegria de viver, disposição de viver, né? Restauração e renovação nas horas de angústia e de fraqueza, para que você readquira força e fôlego, para que você tenha alegria nos seus dias, para que você levante no próximo dia, né, e diga, hoje é um dia que o Senhor vai me abençoar, em que eu verei a bênção de Deus mais uma vez. E eu sei, meus irmãos, todos nós sabemos que existem às vezes períodos de muitos dias maus. E no mundo, Jesus disse, no mundo nós passamos por aflições, mas nós temos que manter o nosso ânimo firme e forte. Porque mesmo que se nos tirem muitas coisas, ninguém pode tirar mais do que aquilo que Deus pode acrescentar a nós. Amém? Ninguém pode, porque o Senhor é dono de tudo que há, não só do ouro e da prata, mas Ele é dono das nossas próprias vidas.
e de todo recurso. E os nossos recursos não são só recursos materiais. Nós precisamos, acima de tudo, de paz de espírito. Ele é o príncipe da paz. Ele é o que comanda a paz em nós. Amém? Pode o pobre desprovido ter paz e o rico não a ter. Então melhor é andar com esse que não veio para roubar, matar e destruir, mas que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus proferiu essas palavras, as pessoas que viviam com ele, que andavam com ele, os discípulos, não tinham condição de entender claramente do que ele estava dizendo. Para nós é mais claro, nós sabemos que ele deu a vida dele por nós. Nós sabemos com que tipo de sacrifício ele nos redimiu e nos justificou perante o Pai. Com que tipo de sacrifício ele nos uniu ao Pai definitivamente. Muito embora não nos pareça definitivo enquanto estamos por aqui, mas aqueles que o Senhor chamou para si, ele há de levar a bom termo, até o final, na sua presença. Mas muitas vezes nós nos assustamos com essas coisas todas, mas ele deu a vida por nós. E a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, se o Pai não se negou a nos dar o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Cristo todas as demais coisas? Pois bem, o reino de Deus é um reino em que o Senhor provê para nós. A Bíblia nos apresenta ele como Jeová Jirê, um dos nomes de Deus, Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus da provisão. Ele provê para nós, talvez não o que nós queiramos, mas o que nós precisamos certamente. Talvez não o que você desejaria para o seu conforto, para os seus projetos e planos, mas certamente o que você precisa para os projetos dele e os planos dele para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então diga: eu creio, o Senhor proverá. Eu creio, o Senhor proverá. Na medida que nós vamos andando com Deus, a confiança vai aumentando, nós vamos tendo experiências com Ele, vendo o quanto Ele cuida de nós. A sensação muitas vezes no meio de uma situação difícil, de uma situação angustiante, a sensação o Senhor virá. Em algum momento o Senhor proverá. Em algum momento eu verei o livramento do Senhor. E o livramento do Senhor não falha, e nem tarda tão pouco. Vem no tempo de Deus, o tempo que é necessário para nós. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas, porém, meus irmãos, há momentos na vida em que as coisas começam a escurecer, que as sombras se avizinham de nós, que a noite se aproxima, as trevas impedem que nós enxerguemos direito, e muitas vezes no meio das sombras e das trevas é que vêm os aproveitadores e os roubadores, os ladrões da paz, ou mesmo aquele que vem para ferir, para matar, roubar, destruir. É muitas vezes nas horas nebulosas, nas horas escuras, onde o sol parece não brilhar tanto, que as coisas mais tentam se aproveitar desse momento em que nós não enxergamos bem, que nós não vemos bem as coisas, para então tentar saquear. Essa é a hora de voltar para dentro do aprisco, de passar para dentro da porta das ovelhas. Se as coisas andam escuras para você, se as sombras se avolumaram, se a noite, se a hora é como trevas pesadas da noite, é hora de correr para dentro da porta. É hora de correr para a porta das ovelhas. Aquela porta que abre quando você chega. Aquela porta que não é uma prisão para você, mas é um lugar de refúgio. Aquela porta que se põe entre você e o seu adversário, entre você e o lobo, entre você e o roubador, entre você e as pestes perniciosas, entre você e a escuridão das incertezas. Quanto mais as trevas se aproximam, mais rápido temos que correr para a direção da porta. Porque a porta das ovelhas é o nosso lugar de refúgio. Jesus é o nosso lugar de refúgio. Nós podemos passar para dentro, até que o sol brilhe de novo e chegue a hora de ir de novo aos pastos verdejantes. Se as sombras se avolumaram, se aproximaram de você, se as trevas se estenderam, se a escuridão chegou e você não sabe bem por onde andar e o que fazer, corre para a porta. Porque a porta das ovelhas é uma porta aberta para nós e fechada para o nosso adversário. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar.
E quando eu peço para você fechar os seus olhos, é para tornar esse momento uma experiência pessoal e particular entre você e o Senhor. É para que você se desligue de todo o resto e possa agora concentrar o seu coração, o seu foco naquilo que o Senhor tem para dizer para você. Uma coisa é verdade sobre todas as noites, é que elas não são noites sem fim. Pela manhã, a luz romperá de novo. Há noites que parecem mais longas, noites que parecem breves. Noites insones são mais longas do que noites bem dormidas. Noites de angústias parecem mais longas do que noites de paz. Mas quando nós entramos pela porta das ovelhas e o aprisco fica fechado e nós estamos no abrigo do Altíssimo, podemos ouvir o uivo dos lobos lá fora, ou mesmo os rugidos dos leões, mas eles não podem entrar. Porque aquele que passou pela porta das ovelhas, aquele que busca no Senhor o seu refúgio, desse a alma será preservada. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Salmo 121. Guardará a tua alma. Você não vai ser traumatizado. Você não vai ser emocionalmente destruído. Você não vai ser atingido no seu âmago. Passarão as tormentas, as tempestades, as alcatéias de lobo, os bandos de ladrões e suas tentativas, mas não saquearão a tua alma. Breve o sol da justiça resplandecerá sobre você, e o Senhor restaurará as tuas forças e te levará a pastos verdejantes, a águas tranquilas, porque você entrou pela porta das ovelhas. Só as ovelhas entram e saem. Só as ovelhas, porque Jesus é a porta. Senhor amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Senhor, pela vida daquele irmão, desta irmã, Pai, que está passando um momento tenebroso na sua vida, onde as trevas se avolumaram, onde as sombras a cercaram, e nas sombras, ó Senhor, não se pode distinguir bem o que é e o que não é perigoso, o que é e o que não é armadilha, o que é mal e o que não é. Então, Senhor amado, nessas horas, obrigado, porque Tu és uma porta aberta por onde podemos entrar no lugar seguro. Obrigado, Senhor, porque Tu és para nós, ó Senhor amado, uma entrada, e para o nosso adversário, ó Senhor amado, um limite, imposto imperativamente. Graças Te damos, ó Senhor, porque o inimigo não pode agir livremente em nossas vidas, mas só Tu podes agir livremente. Graças Te damos, ó Senhor amado, porque o diabo não pode levar a cabo os seus planos de destruição, mas a nossa vida, bem como as chaves da morte e do inferno, estão em Tuas mãos. E Ele não pode nos roubar mais do que Tu podes acrescentar. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, eu Te peço, ó Senhor amado, vem agora restaurar, ó Senhor, a ovelha cansada e ferida de fugir das trevas. A ovelha que entra pela porta agora e diz: guarda-me, Senhor, livra-me do mal. Guarda-me, Senhor, das minhas aflições. Lava-me, Senhor, das minhas feridas. Aplaca-me, Senhor, dos meus terrores.
Senhor amado, recebe agora, Pai, esta, ó Deus, que tem andado, Senhor amado, angustiado de alma, sofrido e machucado, que tem sido dilapidado e roubado, ó Deus, que tem sido humilhado e ofendido, ameaçado. Guarda esses, ó Senhor amado, que tem visto, ó Senhor, as trevas se avolumarem e perdido o sono e perdido a tranquilidade. É bem verdade, Senhor, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas há uma verdade superior a essa. Tu vieste para que tivéssemos vida e vida abundante. Então toca a nossa alma agora, Senhor, e vivifica. Vivifica todas as áreas que foram traumatizadas, que foram feridas, que foram talvez até mesmo feridas de morte, ó Pai. Vivifica-nos, ó Deus. Vivifica-nos, Senhor. Porque toda ferida é um princípio de morte, e a tua cura restaura a vida plena. Então toca com as tuas mãos, ó Pai, seca as lágrimas dos olhos, ó Deus, toca no coração abatido e vivifica-o, faz pulsar em tuas mãos o coração que está fraco e já não consegue bater forte, meu Deus, que já perdeu a vivacidade, a alegria de viver. Bombeia-o nas tuas mãos, Senhor, para que naquilo que nos é fraqueza, Tu sejas a nossa força, Senhor, porque quando nós somos fracos, é que somos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Graças Te damos, Senhor, porque Tu és essa porta pela qual podemos entrar e sair. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti, Jesus.